como na parte onde é feita toda a preparação para a montagem do projeto Steel Frame. Que é feita a preparação, o corte, vocês têm dobra aqui, não? Não. Os perfis são cobrados prontos, né? Toda a parte que a gente chama de montantes, que são as estruturas e as guias que compõem todo o sistema estrutural, eles já são comprados prontos, adquiridos dentro do nosso fornecedor. O que nós desenvolvemos, como eu te falei, vem todos os projetos detalhados, para que a equipe de montagem ela já saiba exatamente o que tem que fazer aqui na fábrica, o corte das peças, porque as peças são barras compridas e nós cortamos aqui, depois fazemos todas as montagens em cima dos projetos técnicos. A montagem daqueles painéis de aço, da parte da estrutura do painel, é feita aqui ou é feita não? Não, toda a estrutura é feita aqui. Pela ferramenta que nós temos aqui, então é muito mais prático. Nós saímos com todo o painel pronto. Durante a etapa de execução da fundação, nós estamos providenciando a estrutura em aço. Quando a fundação estiver pronta, a ideia nossa é que a estrutura de aço já esteja montada para nós ganharmos o tempo. Percebi que essa chapa ela é galvanizada, quer dizer, a questão de durabilidade aí acabou, né? Todo o nosso fornecedor, o fabricante, nos dá uma garantia muito grande, de 25 a 30 anos de garantia sobre essas chapas. São chapas de aço galvanizado a frio, já adotado, o sistema do Brasil inteiro é adotado de sistema construtivo. Na verdade, não é uma tecnologia nova. Isso já existe, esse processo de construção já existe nos Estados Unidos há décadas, há muitos anos que as construções nos Estados Unidos elas são feitas dessa forma. Então, essa é uma tecnologia que ela está vindo para o Brasil agora, mas ela já foi largamente testada e comprovada em outros países já há muitos e muitos anos. A fundação lá está pronta e a gente vai começar a montagem. Eu percebi que você fixa esses painéis no chão, é assim mesmo? Não, sem dúvida. Volto a repetir, só quero fazer um detalhezinho aqui. A fundação hoje, em se tratando de um sistema construtivo extremamente leve, nós temos economia muito grande no sistema de fundação a ser adotado. Via de regra, nós adotamos a RDE, que é uma placa de concreto armado, né? Nós ganhamos muito tempo nessa execução. Após isso, feita essa execução, nós vamos fazer toda a montagem dos painéis. E a pergunta é sempre essa no pessoal que hoje ainda desconhece um pouco os sistemas, que essa casa não voa? Falei, não, primeiro que a casa não tem asa, né? Mas na verdade ela é toda feita uma fixação através de parafusos para-bolt, são parafusos que chumbam automaticamente no concreto. Toda a parte dos painéis, inferior dos painéis, ela é fixada com esse para-bolt e é como se fosse uma ancoragem, né? Você fixa ali, essa casa não vai se movimentar mais por causa desse sistema de fixação na estrutura de fundação, no concreto. Vocês estão vendo a imagem ali do parafusinho, para-bolt, você só vê a cabecinha dele com a porca. Mas embaixo ele tem um parafuso comprido, ele entra numa bucha que quando você aperta, ela pressiona contra o concreto. Eu já fiz testes nesses parafusos. Quando você tenta arrancar um parafuso desse, ou você rompe o parafuso, ou você arrebenta o concreto, mas ele não sai. E pela quantidade que a gente viu ali na obra de fixadores, para realmente levantar uma casa dessa do chão, tem que levantar toda a base de concreto junto, porque não tem como aquilo ali descolar. Então, fica despreocupado, que embora seja uma casa leve, ela realmente não tem como sair dali, isso eu posso comprovar para vocês. Presos os painéis, a gente vai entrar com a parte de chapa. Vocês têm um painel de madeira diferente, né? A chapa são os painéis USB de 11 milímetros de espessura, que são os painéis que vão dar a estrutura final ao sistema. Então nós fazemos todo o fechamento externo, primeiramente. Esses painéis, eles são autoportantes, vamos colocar assim, por isso são chamados painéis estruturais. Não confundir com aqueles tapumes de obra, são completamente diferentes, tá? Esses painéis são painéis resinados, prensados, são 3 prensas de resina que são feitos, e ele monta com a estrutura. Parafusado na estrutura de aço, ele dá toda a parte estrutural final no sistema em si. Feito isso, nós partimos para a etapa de cobertura, também com os painéis, são feitos painéis também, todos os painéis metálicos de aço. Feita a cobertura, aí nós passamos para a parte interna. Teremos que fazer a parte hidráulica, elétrica, esgoto, toda essa parte, para depois fazer o fechamento interno. Painéis USB, a gente até viu ali na obra que ele tem toda uma demarcação, esse lado para cima, isso aqui é assim. Ele é montado estruturalmente, especificamente para isso. Quer dizer, aquilo ali não está ali à toa. Embora seja só, pareça ser uma madeira prensada ali, a impressão que dá é que isso é um reaproveitamento ou que é alguma coisa assim de resíduo. Não é isso, ele é feito assim mesmo. Não, é feito assim. O USB são, eles chamam de fibras orientadas, né? Sistema de fibras orientadas, exatamente por isso, para dar toda essa resistência. Por isso que ele é prensado 2 vezes resinado, dá essa resistência final no painel. Então, quem olha à primeira vista imagina que aquilo seja uma fragilidade muito grande. Mas como você mesmo citou, isso já é usado largamente nos Estados Unidos há muitos anos. Essa tecnologia toda veio dos Estados Unidos para nós. E ainda que ele vai ficar no miolo, né? Você vai ter um revestimento interno e um revestimento externo. Esse painel é só para estruturar a parte metálica? Só estruturar a parte metálica, é a que faz o travamento total do sistema. Depois eu tenho os painéis de acabamento, que é um painel externo da placa cimentícia, que é a proteção externa, e o painel de drywall, que é o painel de gesso, que é o acabamento interno, para depois fazermos a pintura. E depois de pronto fica do jeito que vocês já viram nas imagens ali na casa de exposição. Nem parece que é um pré-moldado que é feito
defeito estrutural assim, parece que é alvenaria. Mas realmente ele fica muito forte, fica muito resistente. O acabamento fica perfeito, né? Você não tem imperfeições. Né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas que fizeram, nossos clientes, que vocês vão ter oportunidade até de mostrar a casa, eles pós a casa concluída, a nossa grande satisfação é a satisfação do cliente, né? O sorriso que ele fica no final e de admirar a casa. E todos aqueles que visitam a casa ficam impressionados também, que não imaginariam que ela chega num produto final tão bonito. Que lá em casa, o pessoal deve estar perguntando. É uma estrutura montada, uma estrutura metálica e com os painéis. São 2 painéis por dentro, 2 painéis por fora. Mas a parede é oca. A questão de isolamento térmico e isolamento acústico. Se lá fora está muito quente, aqui dentro está muito frio, ou vice-versa. Essa passagem de temperatura, como que é nesse caso? Veja, pelo fato de nós termos esse espaço vazio que você falou entre a estrutura metálica, entre as chapas internas e externas, se cria o que nós chamamos de um colchão de ar, né? Ele elimina uma grande porcentagem de passagem, tanto térmica quanto a passagem de ruídos. Isso não estou falando você que isso vai funcionar 100%. O opcional que nós temos aí, feito sob consulta, muitos clientes têm feito, olha, meu lugar é extremamente frio e extremamente barulhento. Aí nós adotamos a opção de aplicamos lã de rocha, aplicamos lã de vidro, que vai te dar um isolamento perfeito final sobre isso. Então eu posso fazer um recheio na minha parede. Se eu quiser colocar isopor no meio... Pode pôr isopor, pode pôr a lã de vidro, pode pôr a lã de rocha, ou outro produto que se você tiver alguma outra opção, para trazer uma benfeitoria a mais do que ela já proporciona. O próprio painel, por ter essa camada de ar, ele já proporciona um bom isolamento térmico e acústico. Só tem que tomar o seguinte cuidado. A gente fala às vezes em isolamento acústico, passagem de ruído. Então você faz uma parede com isolamento acústico perfeito. Só que o som passa por baixo da porta, passa nos vãos de janela, passa pelo vidro, que é vidro simples. Se você quer realmente a tua casa com isolamento acústico, você tem que partir para uma outra tecnologia. Exatamente. Não, aí você lembrou bem. Não é apenas o painel ou a parede. Nós temos a passagem de vãos de porta, nós temos os vidros, aí nós entramos no acústico térmico. Você faz uma casa muito envidraçada, num lugar extremamente frio, você vai ter uma passagem do frio, você vai ter uma passagem do calor. Ah, não, mas eu necessito isolar térmico e acústico total. Nós partimos para outra opção, que nós temos o fornecimento de janelas com vidro duplo, nós temos o isolamento da lã de vidro, da lã de rocha, o próprio isopor, para atender a necessidade do nosso cliente. Comparando com a alvenaria convencional, é igual, é melhor ou é pior? Eu diria que ele se equivale, porque o tijolo ele é altamente condutor de calor, já o steel não. De parede a parede, se você pegar uma parede que toma sol à tarde, pôr a mão na parede pelo lado interno da casa, uma casa de alvenaria você vai sentir, do steel você não sente. A parte acústica, eu diria que se equivale, mas volto a repetir, não é exclusivamente, como falei muito bem lembrado para você, não é relativo exclusivamente à parede. Os testes já que foram feitos de isolamento através dos painéis USB, da próprio gesso acartonado, eles comprovam um isolamento muito bom da parte termoacústica, né? Mas nós temos os outros bons. Se eu fechasse totalmente um quadrado, vamos colocar assim, sem nenhuma abertura, eu teria o isolamento termoacústico muito bom. Você vai ter uma casa construída de uma forma rápida, sem imperfeições, sem trincas, sem fissuras, com um bom isolamento térmico acústico e o melhor de tudo, ainda com preço bastante acessível, bastante baixo. O pessoal tem que entender que as tecnologias vieram, né, para ficar, tudo tem o seu lado positivo, mas algumas, né, nós não conseguimos atingir o 100%. 100% nós conseguimos, obviamente, mas vai onerar um pouco mais, né? Então, quando a pessoa se vê diante de uma tecnologia diferente, ele quer testar. E a primeira coisa que ele testa é a resistência. Ele acha que a resistência vai ser testada através de um soco, de um pontapé. E não é por isso, né? A parte de montagem, que a gente está acostumado com alvenaria, tijolo, areia, cimento, canteiro de obra, aquela bagunça e caminhão entrando com matéria-prima e saindo. A construção steel frame, ela é muito limpa e usa um parafuso ou tá rachante praticamente? Olha, eu diria que nós temos aí pelo menos 10 tipos de parafusos diferentes que são utilizados na construção de steel frame. Cada processo de montagem tem um parafuso diferente. Eu tenho um parafuso para estrutura de aço, eu tenho um parafuso para USB, eu tenho um parafuso, como você falou, da ancoragem no piso, eu tenho um parafuso para drywall, eu tenho um parafuso para fixação da cobertura. Como eu te disse, pelo menos 10 tipos diferentes de parafusos que são utilizados nessa obra. Mas é uma mão de obra muito especializada para montagem. Sim. Tanto para a parte do steel, a estrutura do steel frame, como a estrutura de madeira em si, são profissionais já gabaritados, profissionais treinados, profissionais com muita experiência na área. A parte de acabamento, daí não diferencia de qualquer outra construção. Instalação elétrica, instalação hidrossanitária, piso, azulejo, aí nós temos profissionais também que só trabalham nessa área. Você disse que não diferencia, mas eu garanto para você e para eles que diferencia sim. Porque no caso de uma alvenaria, destrói tudo para consertar um furo num cano. Aqui o processo é diferente. Você desparafusa, arruma, parafuso. Não tem desperdício. Nessa área da manutenção, o steel frame,
após detectado onde eu tenho, eu arranco aquele azulejo, faço um buraquinho onde for necessário, conserto, outra placa de gesso e coloco o azulejo em cima novamente.